É Cristo chamando, chama por ti e por mim. A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Louvamos a Deus por essa manhã belíssima de sexta-feira, hoje 18 de setembro, em que se celebra o Dia da Televisão, esse veículo de comunicação que me faz chegar até a sua casa e também através do YouTube. E hoje também celebra-se o Dia dos Símbolos Nacional. Nós temos a nossa bandeira como maior símbolo, verde, amarela e azul, com o tema Ordem e Progresso. É assim que nós devemos ver e também trazer no nosso coração as cores deste símbolo maior. Porque sabemos que há alguns países em que os cidadãos são levados, induzidos e alguns estão vulneráveis, a exemplo do que nós estamos vendo agora na Argentina, se tornando mais em uma Venezuela, e o que já está destroçado na Venezuela, os direitos do cidadão foram tirados, a anarquia, o governo totalitarista, com ideologias comunistas já dominando a Venezuela, ao ponto de alguns cidadãos, algumas famílias vir buscar refúgio aqui no Brasil. Eu, pelo menos, sou testemunha e acredito que você tem visto quantas famílias, pessoas idosas, crianças, estão mendigando nos semáforos o pão, pedindo ajuda, pedindo socorro, por conta de terem sido diante da ameaça que os levou a esse estado sem liberdade e sem direito de trabalhar, sem o direito de ter a sua família com direitos do pão nosso de cada dia e das liberdades, fugiram. Eu fico com meu coração rasgado e partido e, ao mesmo tempo, fico preocupado porque nós vemos que muitos estão querendo transformar esta bandeira verde e amarela com ordem e progresso numa bandeira de cor vermelha. E vermelho nos lembra sangue que é derramado. Alguns destes países que hoje estão sendo tomados por esse regime totalitarista, os direitos do cidadão foram tomados, estão sendo desrespeitados, e nós precisamos de orar muito pelo Brasil, porque a começar da nossa Constituinte, ela foi rasgada. Bandeira verde e amarela já foi queimada nesse país, e nós precisamos de dobrar os nossos joelhos, para que Deus nos guarde, nos livre, nos proteja dessa maldição que é o comunismo. E como igreja, nós precisamos de dobrar os joelhos, pedindo que ordem e progresso não se transforme em desordem. Eu acredito que você, brasileiro, está entendendo aquele recado que nós estamos dando, esse recado que ora passamos para você nesse dia do símbolo maior da nossa pátria, que é verde e amarelo, com esse tema ordem e progresso. Por isso vamos curvar as nossas frontes agora e vamos pedir que Deus tenha misericórdia do nosso país. Oremos ao Senhor. Pai, queremos te agradecer porque nós temos nesse país o símbolo maior da liberdade, da expressão, o direito de ir e vir, da família e, sobretudo, Senhor, das liberdades de expressão religiosa. Pedimos-te a tua bênção sobre a nossa nação. Guarda este país, Senhor. Livra esta nação do comunismo. Que nós possamos ver este país realmente vivendo aquilo que todos nós, como cidadãos, desejamos ver: a ordem e o progresso. Não a desordem, não as ideologias que tentam roubar os direitos do cidadão brasileiro.
Abençoe o presidente da República. Abençoe as famílias. Abençoe, enfim, a tua igreja, para que nós sejamos esses guardiãos da família e, sobretudo, das liberdades, como nós desfrutamos até esse dia. Te pedimos agora que tu tenhas misericórdia da Venezuela e também da Argentina, que está indo, Senhor, e caminhando para aqueles que são cidadãos, percam seus direitos. Eu te agradeço porque o Senhor tem conscientizado a nação, tem conscientizado o povo brasileiro da desgraça, da desordem e da tragédia que é o comunismo. Oro e te peço agradecido tudo isto em nome de Jesus. Amém. Queremos lembrar a todos que nós estamos trazendo um estudo sobre o Salmo 23. Você ficará agora com essa parte. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Portanto, fiquemos com esta parte conclusiva desta última lição. Uma espada no seu colo, uma balança na mão, tem o seu significado. Esses três significados, eles são bastante interessantes. A espada que essa mulher tem no seu colo, de olhos vedados. Primeiro, olhos vedados por quê? Olhos vendados para que não se cometa parcialidade. Seja imparcial na hora de julgar. A espada é símbolo de força, de coragem. A balança é para que não haja dois pesos e duas medidas, Maricélia. Mas há um quarto símbolo, que todas as vezes que eu entrava no fórum, no dia que eu fui casar, ou quando tinha participar de alguma cerimônia, aliás, de algum julgamento no júri, eu sempre via um crucifixo lá na parede, bem grande, e um Cristo crucificado. Eu dizia, certamente a justiça vê no cristianismo um exemplo para as pessoas seguir a religião. Mas analisando direitinho, o crucifixo está ali. Pode chegar a qualquer hora num fórum, você vai ver o crucifixo lá. Esse é o quarto, são 10 símbolos. O primeiro é a espada, a mulher vendada os olhos, a espada, a balança. E esse quarto, o Cristo crucificado. E eu fui analisar direitinho. Sabe por que aquele Cristo está ali no fórum? Quando você for agora, você vai prestar atenção e vai ver, irmã Verônica. Aquele Cristo crucificado, lá no tribunal judiciário, representa o erro cometido há 2000 anos atrás, que deve servir de alerta ao corpo de juizados. Por isso que aquele crucifixo está ali, Diácono Lancaster. Para lembrar, olha aí a injustiça que cometeram com este inocente. Que o próprio ladrão que estava ao seu lado disse, este aí nenhum mal cometeu, mas nós estamos aqui porque nós praticamos todo tipo de crime e fomos dignos de ser penalizados com pena de morte, mas esse aí é inocente. O centurião, quando Jesus estava lá, nos últimos instantes, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, em tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. O centurião que estava lá disse, verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Então, o Cristo crucificado, que para nós, ele não continua crucificado, ele ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo, presente aqui conosco, como ele mesmo nos diz, onde houver 2 pessoas, 3 ou mais, reunidas em meu nome, aí eu estou presente no meio deles. Esses 4 símbolos, eles são paradigmas da justiça. A espada, a balança, inclusive lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 1, diz que uma das coisas que Deus mais abomina é a balança
duvidosa. 2 pesos e 2 medidas. Então a Bíblia, como a palavra de Deus, mostra que Ele é justiça. Deus é justiça. E que ninguém, mas ninguém mesmo, escapa de um dia se deparar diante de um tribunal, não como esses que nós temos aqui na terra. Se você ler Romanos 13, 17, 1 Pedro capítulo 4, versículo 17 a 19, inclusive diz que o juízo de Deus começa pela sua casa, começa no meio ou com o seu povo. Provérbios 11, 1, conforme citamos, Provérbios 6, 16 a 19, nos diz que 6 coisas Deus aborrece, e a 7ª Ele abomina. E dentre essas 6 coisas que Deus aborrece, está a balança enganadora, ou a balança de 2 pesos e 2 medidas. Meus irmãos, Daniel, voltando aqui a Daniel, quando ele estava lá na Babilônia, depois que Nabucodonosor terminou o seu reino, o seu filho Belsazar foi substituto dele. E nos diz a palavra de Deus que ele fez uma festa regada a muita comida, muito vinho. Saulinho. E pegou os utensílios do templo da casa do Senhor e as taças, e serviu de forma profana, profanando as coisas sagradas. E nos diz a palavra de Deus que naquela hora ele viu um dedo escrevendo na parede do seu palácio, algumas palavras que ele não conseguia traduzir. Mene, mene, tekel e parsim. Mandou chamar alguém para interpretar o que significava aquilo. Chamaram Daniel. E Daniel veio até a sua presença. E Daniel simplesmente disse, interpretou aquela visão que o rei tivera. Preste atenção. Contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Mene significa isso. Tekel, pesado foste na balança. E Pérez, foi o teu reino dado aos medos e aos persas. Justiça de Deus. Naquele momento, o rei se quebrantou. O rei que eu estou falando é Belsazar. E se humilhou e reconheceu que realmente, assim como seu pai, depois de ter passado pela experiência de ter visto um 4º homem dentro daquela fornalha, ter se convertido, e tinha dito o seguinte: agora pois eu louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos. Veredas da justiça. Deus não compactua com aquilo que é realmente falso. Deus não compactua com aquilo que é injusto. Deus não impactua com aquilo que é parcial. Ou que seja, não há imparcialidade. Deus não pactua com essas coisas. Então, por isso, diante dessa situação, mais tarde, quando Belsazar, seu filho, foi promovido, ele convidou 1000 pessoas para participar daquela festa, aquele banquete. Foi um verdadeiro carnaval. E no meio daquela festa colocou determinadas coisas que eram sagradas. E aí a gente vê aqui a balança presente. A gente vê aqui juízo de Deus. A espada significa força, coragem e ordem. E a regra necessária para impor o direito.
O crucifixo, como já dissemos, lembra o sacrifício de Jesus. Quando Pôncio Pilatos, diante de uma decisão que deveria tomar em favor daquele que estava ali, inocentemente lavou as mãos. Lavou as mãos. E disse: vocês escolham quem é que vocês querem. A Jesus chamado Cristo ou a Barrabás. Ainda hoje, Fabrício, a humanidade, você que está em casa me assistindo agora, opta, escolhe Barrabás e rejeita e despreza Jesus, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que veio para morrer em nosso lugar. Lembram-se da parábola do juiz Inico? Está lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, verso de 1 a 8. Jesus contou esta parábola dizendo: havia um certo homem que era juiz numa cidade, juiz iníquo, como há muitos hoje em nossos dias, inclusive aqui no Brasil. Juiz iníquo, a iniquidade, que advoga aquilo que é errado ou está errado, mesmo sabendo. Agora lembre-se de uma coisa: Deus colocou na cabeça de cada ser humano um tribunal que chama-se consciência. Quando você comete alguma falha, alguma fraqueza, algum erro contra alguém, sabe quem é o primeiro a te condenar, a te acusar? A tua consciência. A nossa consciência é o primeiro a dizer: você mentiu, você faltou com a verdade, você pecou, você roubou, você está em adultério, isso não está certo, isso está errado, você mentiu, você faltou com a verdade. E Maurizete Nóbrega, simplesmente, da justiça de Deus ninguém escapa. Nem Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, Joacil Brito. E aquele homem, que era um juiz iníquo, foi procurado por uma pobre viúva. Esta foi lá pedir: advoga a minha causa, eu estou precisando, tenha pena de mim, tenha misericórdia de mim. Aí, no verso 2 desse capítulo, esse juiz iníquo, depois de tanto aquela viúva insistir, disse consigo, preste atenção o que esse juiz iníquo disse: bem que não temo a Deus, nem respeito homem algum. É assim que muitos juízes se comportam, como se fossem semideuses, togados, cheios de razão, como se eles fossem aquele que realmente vai ditar aquilo que é jus, aquilo que faz jus a qualquer pessoa, sendo que vão fazer de forma imparcial. A balança era para ter equilíbrio, e a gente vê uma justiça composta de juízes iníquos, que embora o símbolo da justiça seja uma mulher, Artemis, com seus olhos vendados, eles não enxergam a verdade e defendem a mentira, a desonestidade, o roubo, a fraude, a falcatrua, o crime. Há muitos bandidos sendo soltos em nosso país. E onde está a nossa justiça? Lembre-se de uma coisa: um dia todos vão estar diante do tribunal divino e vão ser julgados, onde não há parcialidade, onde não há desequilíbrio na balança, onde há uma espada, onde há o Senhor Jesus, que hoje é advogado. Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Mas naquele dia do juízo final, Ele será o juiz que vai julgar com justiça e com equidade. Essa é a minha esperança. Isso é o que esse livro, as Escrituras Sagradas, me apresenta, me mostra. E me enche o coração de esperança, sabendo que embora estejamos diante de tantas coisas que nos entristecem, que nos magoam, que nos deixam assim aborrecidos, constrangidos, tristes, abatidos, mas levantemos a nossa cabeça, porque um dia todos estarão perante o tribunal divino. Hoje Jesus é o nosso advogado, amanhã Ele será juiz. Quem pode dizer amém? Estou terminando esse sermão. E gostaria de citar aqui
como aplicação 10 pensamentos. As aplicações serão sobre o verbo guiar e justiça. Davi disse: guia-me por veredas, ou seja, por lugares certos e de forma correta, que é a justiça. A balança, a espada e os olhos vendados diante dessa justiça que está aí, que está sendo desrespeitada, que não está sendo honrada como deveria ser. Esses homens togados são uma vergonha, muitas vezes, para um país como o nosso. Vamos aos 10 pensamentos, e eu termino com esses 10 pensamentos. O primeiro deles, Alexandre o Grande perguntou a Aristóteles, diácono Lancaster: de que os reis necessitam? Mais de coragem ou de justiça? Respondeu Aristóteles: o rei que praticar a justiça não precisará de coragem. Segundo pensamento, Charles Montesquieu afirmou: a justiça feita por um é uma ameaça a todos. Terceiro pensamento, Demócrito de Abdera disse: aquele que comete injustiça é mais desgraçado do que quem sofre. Quarto pensamento, Marco Aurélio, falando sobre injustiça, concluiu: muitas vezes comete-se injustiças, e quem omite, não apenas omite quem faz alguma coisa errada. Quinto pensamento, Pitágoras afirmou: das injustiças, o pior não é sofrê-las, é cometê-las. Platão, em defesa de uma reta, correta e justiça, disse: o homem não é infeliz enquanto não é justo. Enquanto ele é injusto, ele não será jamais feliz. Sócrates, sétimo pensamento, afirmou: 4 coisas devem ser feitas por um juiz. E aqui eu quero pedir que, se isso chegar ao conhecimento dos togados deste país, prestem atenção a isso que estava escrito por um dos filósofos chamado Sócrates. 4 coisas devem ser feitas por um juiz. A primeira, ouvir cortesmente. Segunda coisa, responder sensatamente. Terceira coisa, considerar sobriamente. E quarta e última coisa, decidir com imparcialidade. Marcos Túlio, um outro escritor, declarou também sobre a justiça: nada pode ser honroso onde a justiça está ausente. Nono pensamento, onde a justiça se corrompe, logo entra a espada. Quem disse isso foi Pirkti Abbott. Eu quero deixar, nesse último exemplo, palavras do Senhor Jesus, que aqui coloca todas esses pronunciamentos, embora aqui tão importantes, de advertência para todos os juízes e juízes iníquos. Jesus disse em Mateus 5:5: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém, meus irmãos? Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. E é o que nós esperamos e aguardamos quando nós estamos trazendo esse sermão: guia-me pelas veredas da justiça. Será que os nossos juízes do Supremo Tribunal de Justiça, nesses dias, não se enquadrariam nesses 9 pensamentos desses filósofos? Eles estão precisando
de ter realmente consciência do dever de praticar a justiça com justiça. Esses 9 provérbios ou pensamentos que eu li para vocês falam dos juízes iníquos. Mas esse último aqui que Jesus fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, enche o nosso coração de esperança, de que um dia nós iremos ver o lugar, estarmos no lugar onde habita a justiça divina. Hoje ela está em nossos corações, por isso que nós não concordamos com essa justiça apodrecida que está aí. Justiça apodrecida causa até nojo, fede. O que a gente está vendo, que os togados estão fazendo em nosso país. Por isso, eu quero terminar orando, para que Deus tenha misericórdia do nosso país, e nos guarde, e nos livre, e nos proteja contra o comunismo, que coloca o Estado como Deus no lugar de Deus. Enquanto que a própria Escritura Sagrada nos diz: não terás outros deuses diante de mim. Só ao Senhor Deus adorarás, e só a Ele renderás culto, disse Jesus, quando foi tentado lá no deserto por Satanás. Retira-te, Satanás. Só ao Senhor adorarás, e só a Ele renderás culto. É o que nos disse, foi o que declarou o Senhor Jesus. Espero que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado. Lembrando a todos que quiserem nos fazer uma visita, à Igreja Evangélica Congregacional do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início do giradouro da Avenida Brasília. Nós temos cultos já presenciais aos domingos, escola dominical de 9 às 10h30, à noite de 18 às 19h30, culto presencial e transmissão online. Às terças-feiras nós temos culto de oração de 19h30 às 20h30. É apenas 1 hora de oração, mas venha com a sua família orar conosco. Às quintas-feiras nós temos estudo bíblico, culto de doutrina, transmissão online, mas também presencial, às 19h30 às 20h30. Você está cordialmente convidado com a sua respectiva família. Participe, amigos, parentes e vizinhos. Se você quiser nos visitar, as nossas portas estão abertas. Já com culto presencial, evidentemente, todos são recomendados, conforme a vigilância sanitária, tenham a sua face com a máscara de proteção facial, porque o vírus ainda está aí. Asepsia das mãos, não há abraços, não há aperto de mão, simplesmente nos cumprimentamos com a paz do Senhor Jesus. Distanciamento, asepsia na entrada do templo das mãos e também o tapete que você pode fazer a limpeza do solado do seu sapato. Tudo estamos fazendo conforme as autoridades, né? Distanciamento, mas nós já estamos comportando o número de pessoas suficiente. Vá, não precisa você fazer o agendamento. Esperamos contar com a sua presença e contar também com a sua família em nossos cultos. Deus abençoe a todos, tenham todos um bom final de semana e um início de semana também nesse domingo abençoado. E até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim.